Graça e paz, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem de Deus, uma mensagem que vai tocar no seu coração. Desde já eu peço a vocês a ajuda, que deixa o seu like aí, compartilha com os amigos e se inscreva no nosso canal aí para dar uma força para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. A mensagem que eu quero deixar com os irmãos hoje, ela se encontra em Salmos 146, versículo 5, aonde o salmista diz assim: Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Amém? Nesse versículo, o salmista ele fala de quão maravilhoso é a ajuda de Deus para com seus filhos e que somos felizes em receber a ajuda dele. Amém? Aqui, irmãos, o salmista diz que a gente deve ser feliz, né? A gente é feliz por receber a ajuda de Deus e a gente sabe que não há uma ajuda melhor, né, e tão verdadeira quanto a ajuda de Deus, né? Porque tudo aquilo que Deus ele faz na nossa vida é verdadeiro, tudo aquilo que Deus ele coloca na nossa vida é verdadeiro, né? Não é algo passageiro que vem e vai, não. Aquilo que Deus ele coloca na nossa vida é eterno, né? Então a gente sabe que Deus ele nos abençoa e que nós somos felizes, né, em esperar no Senhor. Amém? Muitas das vezes, em desespero, buscamos aquilo que é mais fácil, buscamos em homens a ajuda que estamos precisando e com isso acabamos entrando em lugares errados, recebendo aquilo que é errado diante de Deus. Aqui eu deixei pontuado isso daqui porque não está escrito, tá, em Salmos. Isso aqui é uma descrição sobre o versículo. E o que eu quero dizer com isso é o quê? Que às vezes, muitas das vezes a gente não espera, no Senhor. A gente, no desespero de querer resolver alguma coisa, a gente acaba buscando em homens, aquilo que somente Deus ele pode fazer pra gente, A gente sabe que muitas das vezes a espera em Deus, ela é árdua, ela é demorada, mas devemos se alegrar nisso, devemos se alegrar até na demora de se cumprir algo na nossa vida, porque a gente sabe que Deus ele nunca falha com a gente, e Deus ele, quando a gente ora, a gente coloca os nossos joelhos no chão e oramos a Deus, ele nos atende, ele atende a gente, ele ouve nosso clamor do nosso coração e ele responde, Então, quando a gente tem que estar feliz, esperando a ajuda dele, porque a gente sabe que somente ele pode nos dar aquilo que realmente nós precisamos. E deixando um testemunho aqui agora que acabei de me lembrar sobre isso, sobre ser feliz com a ajuda de Deus. Eu vou deixar um testemunho aqui. Não era, esse o ponto, mas como diz, a gente trabalha para Deus e Deus faz acontecer, não somos nós, é o Espírito Santo que nos guia, Eu ia deixar a mensagem, mas eu quero deixar um testemunho em prol disso, de ser feliz com a ajuda de Deus. Deus ele nunca falha, irmãos. Eu tenho um testemunho a dar sobre a vida do meu esposo. O meu esposo ele é diabético e meu esposo é uma pessoa muito controlada, na diabetes dele. E há um tempo atrás meu esposo teve Covid e através desse Covid, depois que ele teve Covid, por umas 2 vezes ele passou muito mal, depois de ter curado a enfermidade. E só que a gente até então a gente não entendia o que estava acontecendo. E esses dias o meu esposo ele teve uma crise de dor muito forte. A gente passou no hospital, o médico não achou o que estava acontecendo com ele. Ele tomou o medicamento, voltamos para casa e continuou do mesmo jeito. Aí, num certo dia, me lembrei, que ele teve Covid. E antes de levar o meu esposo de volta para o hospital, porque ele não estava muito bem, eu ajoelhei no chão e pedi para Deus, para ele mostrar o que estava acontecendo com meu esposo,
por conta de que ele é diabético e como ele tem a diabetes dele muito controlada, esses últimos dias a diabetes dele estava muito alta. Ele tomava várias doses de insulina e não passava, não abaixava a diabetes dele. Então, antes de levar meu esposo para o hospital, orei a Deus e pedi a Deus que ele nos mostrasse o que estava acontecendo, né? Porque ele fez uma bateria de exames e nenhum dos exames constou nada. Eu levei meu esposo para o hospital, meu esposo fez mais exames, entendeu? Ele tomou insulina na veia, ele tirou um raio-x e no raio-x constou que deu uma mancha no pulmão dele. Aí já está a primeira resposta, porque antes não tinha achado nada. Deus já mostrou o que estava acontecendo, então poderia ali os médicos entrar com os antibióticos para poder curar. Amém. Mas mesmo assim, eles achando isso, ele continuou tomando insulina na veia e não estava abaixando a diabetes dele. A última vez que eu tive contato nesse dia com meu esposo, ele já tinha feito todos os exames, tinha tomado medicamento para inflamação. E ele mandou mensagem para mim e disse para mim, se a minha diabetes não abaixar, eles vão ter que me internar. Amém. Eu estava no hospital, fui para minha casa e orando, chegando na minha casa, eu orei a Deus e pedi para Deus, né, que Deus ele entrasse com providência e colocasse a mão nessa enfermidade, que a diabetes dele fosse abaixada. Irmãos, fazia mais de 3, 4 dias que a diabetes do meu esposo estava super alta, chegando a 400, 450. E naquele mesmo dia, por 2 vezes ele mediu lá no hospital e estava do mesmo jeito. Depois que eu orei, demorou mais ou menos 1 hora e meia. O meu esposo me ligou, falou para mim, pode vir me buscar, que a minha diabetes abaixou. De 450 foi para 140. Então, quer dizer, foi Deus que colocou a mão. Então, a gente tem que estar feliz com a ajuda de Deus, porque Deus ele responde, né? Muitas das vezes pode ser que Deus ele não te responda na hora que você quer, mas ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua oração. Então, a gente tem que estar feliz de estar na presença dele, irmãos. A gente tem que estar feliz com a ajuda dele. Temos que esperar em Deus, porque o homem, ele é falho. Quando a gente espera em homens, a gente tende a cair, a gente tende a se decepcionar, mas com Deus a gente não se decepciona. Por muitas das vezes estamos passando por lutas, por batalhas muito fortes, mas a gente tem que estar feliz, porque a ajuda dele sempre vem. Ele sempre se mostra presente na vida daquele que clama a ele verdadeiramente e coloca o teu coração. Amém? Então que Deus ele possa abençoar a sua vida, que Deus ele possa preencher o seu coração com a alegria dele e que ele venha te estruturar cada vez mais para que você se fortaleça na presença dele e assim continue firmemente feliz, alegre na presença dele, porque não tem coisa melhor nesse mundo do que estar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, até mais.